Olá, queridos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a umdia.com. Hoje conosco, presencialmente, nosso querido presidente Samuel Saco, da Federação de Ambazônia, mais conhecido como Camarões do Sul. Temos aqui a presença do reverendo Ivo, Dr. Ivo, que é assessor de nosso caríssimo presidente, e o nosso carismático intérprete Felipe, que vai nos auxiliar e nos ajudar aqui com sua expertise no inglês, trazendo essa condição de comunicação com o presidente Saco e também com o nosso querido reverendo Ivo. Tenha bondade, reverendo Ivo, fique à vontade para se pronunciar e se manifestar, saudar o nosso presidente e convidá-lo para o nosso bate-papo, até porque o senhor já é parte dessa casa, umdia.com. So, actually this is oneday.com, a media transmission house for the people of Brazil. Então, nós estamos falando de uma transmissão, uma casa, né, de transmissão para o povo do Brasil. And Mr. President, you are welcome in today's house to talk about Ambazonia. E, senhor presidente, seja bem-vindo para falar hoje sobre a Amazônia. Actually, when they invited me to talk about Ambazonia, I saw that you are the best person and standing in the best position to talk about Ambazonia. Na verdade, quando me convidaram para falar sobre a Amazônia, eu percebi que o senhor é a pessoa que está na melhor posição e seria a melhor pessoa para falar sobre a Amazônia. And so our host here, Geronimo, will be asking questions that you will answer. Então, o nosso anfitrião, Jerônimo, vai fazer algumas perguntas que a gente espera que o senhor responda. So, over to you, Mr. President, to greet the people. Então, pode dar as suas saudações, Mr. Presidente, senhor presidente. Thank you. Thank you for having me. Muito obrigado por me receber. Posso seguir? Senhor presidente, bem-vindo à nossa federação, ao nosso país Brasil. Estamos aqui hoje produzindo início do mês de janeiro de 2024 e quero dizer que é um prazer em tê-lo conosco aqui em umdia.com. Mr. President, be welcome to our federation. Here we are in January of 2024, and I'd like to say that it's a pleasure to be here with to have you here with us. Yeah, the pleasure is mine. I want to thank you for giving me your platform to share our story to the people of Brazil. Appreciate that. Eu agradeço, o prazer é meu. Quero agradecer por disponibilizar a plataforma para que a gente possa compartilhar a nossa causa. Nós queremos dizer que desde quando, ou no primeiro momento em que o seu assessor, o reverendo Ivo, juntamente com o nosso colega e doutor reverendo Sérgio Melo, estiveram aqui pela primeira vez, nós ficamos comovidos e já no primeiro momento passamos a amar a Amazônia. Eu particularmente tenho uma grande paixão e um grande amor pelo continente africano, e agora que bom ter essa aproximação de Camarões do Sul. I'd like to say that since the first time I met Reverendo Ivo and the Reverendo Melo. Okay. I was touched. We were touched by your calls at first, and I already had this passion for Africa, and now more than ever. E como pessoas que atuam e militam na frente do direito, no primeiro momento eu fui estudar sobre Camarões do Sul ou Amazônia. And as people that act as lawyers, at first I went to study about South Cameroon or Ambazonia. God bless you, Amazônia. Deus abençoe a Amazônia. Eu vou romper com alguns protocolos e gostaria aqui que o nosso bate-papo fosse entre amigos. I will break some protocols because I'd like that our chat would be among friends. Se assim o senhor concordar. If you agree with that. I agree with you.
Ele concorda. Pois nós somos irmãos. Because we are brothers. E quero aqui, na verdade, com toda a simplicidade, mas movido de amor, ceder e dar essa concessão ao seu assessor, reverendo Ivo, para que possa conduzir essa reunião. And I'd like to sing with simplicity, but moved with love, to let the Reverendo Ivo to conduct our conversation. All right. Por favor, reverendo Ivo. All right. From this house, the people would want to know what is Ambazonia all about. Então, desde aqui, deste local, as pessoas gostariam de saber sobre o que é a Amazônia e o que é a Amazônia. Let me start with the thing that you will not forget. Eu vou começar com algo que vocês não vão esquecer. Let me start with the one that cannot be denied. Let me start with what cannot be denied. Preciso começar com aquilo que não pode ser negado. Mas... Today, as I speak to the people of Brazil, in the United Nations, there are 2 maps in their archive. Hoje, enquanto eu falo com o povo do Brasil, existem 2 mapas na ONU, nas Nações Unidas. One is the map of the Republic of Cameroon, and the other one is the map of the Southern Cameroon in the United Nations. Um deles é o mapa da República dos Camarões e o outro é o mapa dos Camarões do Sul e 2 nações divididas. When Paul Biya and for the Republic of Cameroon decided to celebrate the 50th anniversary of their independence in the year 2010, the President of the General Assembly of the United Nations, Mr. Abod Treki, came to Yaoundé for that event and brought in 2 maps. Quando a República dos Camarões, em 2010, decidiu celebrar o seu 50º aniversário, em 2010, né? O secretário-geral da ONU, ele veio com 2 mapas. Com 2 mapas, sim. Para entregar o presidente de Camarões lá em Yaoundé. Sim. Too long. So every diplomat should answer the question. Então, why can one country have 2 maps in the United Nations? Então, todos os diplomatas tinham que responder por que um país tem que ter 2 mapas aqui na ONU. So, with that, I can tell you the story why. I can tell you why it is so. Então, a partir daí eu posso te dizer por quê. Because in 1960, when the Republic of Cameroon had independence, porque em 1960, quando a República dos Camarões teve a sua independência declarada, nós não somos parte de Camarões. Sim. Sim. We were under the British and they were under the French. Nós estávamos debaixo da administração dos britânicos e eles estavam debaixo da administração dos franceses. So in 1961, we were granted our own independence, October 1st. Então, no dia 1º de outubro, então, no dia 1º de outubro, um ano depois que a República do Camarões teve a sua independência, nós tivemos a nossa independência em 1961, um ano depois. Perfeito. So, exactly 1 year after Cameroon already joined the United Nations. Então, isso foi exatamente quando a República dos Camarões se juntou às Nações Unidas, exatamente um ano depois. Então, um ano depois foi exatamente quando nós nos tornamos independentes. So, when we were granted independence, the United Nations said we should join Cameroon or Nigeria.
E quando a gente conseguiu a nossa independência, as Nações Unidas disseram que nós teríamos que nos unir ou com Camarões ou com a Nigéria. Because during the Cold War, there was a bigger concern about the spread of communism. Porque durante a Guerra Fria havia um conselho maior sobre o espalhar, né, do comunismo. So they thought that we're too small. If we stand on our own, communist ideology will come and take us away. Então eles perceberam que nós éramos um país pequeno e para que nós estivéssemos dentro da sua ideologia do comunismo, era melhor que fosse desta maneira. So they gave us the choice to make between joining Nigeria or joining Cameroon in a federation of two states of equal status. Então eles nos deram a escolha de nos unirmos ou à Nigéria ou a Camarões numa federação de dois estados. Igual. Dois estados iguais. Two states of equal status. Dois estados de status iguais. So we voted to join the French Cameroon, so that we can create a new country of two equal states together. Então nós decidimos nos juntar aos Camarões de forma que eles pudessem criar um país com dois estados equivalentes, de status equivalentes. So after we voted, the United Nations passed. That was our independence resolution 1608. E depois que nós votamos, as Nações Unidas passou e isso seria a nossa resolução de independência 608. 1608, ok. The United Nations prescribed what was supposed to be done by these two nations to create a new nation. E nessa resolução, as Nações Unidas descreveram o que deveria ser feito para que houvesse a criação dessas duas nações. Número 1. They have to sign a treaty of union between the two countries. Haveria tratativa de um tratado de união que deveria ser assinado entre os dois países. And then after that they have to establish a new constitution that will be ratified by the two parliaments of the two countries. E depois disso eles teriam que criar uma nova constituição que seria corroborada pelos dois países. And the copies of those documents deposited at the United Nations. E a cópia desses documentos deveriam ser depositadas na ONU. It is only then that these two maps can become one. E é só a partir daí que esses dois mapas poderiam se tornar um. So, the United Nations said, if we do all these things, we should create the Federal Republic of the Cameroons. E aí as Nações Unidas disseram que se nós fizermos essas duas coisas, nós deveríamos criar a República Federal dos Camarões. So the Federal Republic of the Cameroons is not La République du Cameroun. It is not Southern Cameroon. It is the new country that was supposed to be created by these two countries. Então, a República Federal dos Camarões não é a República dos Camarões e não é o Camarões do Sul, mas é um novo país que deveria ter se criado com a união desses dois países. But what did the French Cameroon do? Instead of signing a treaty of union with us, they send their gendarmes and their armed soldiers to come and instead annex us instead of uniting with us. Então, o que a República dos Camarões fizeram? Em vez de eles assinarem o tratado, eles enviaram seus militares para que houvesse a anexação dos Camarões do Sul. Because they said we were small, so instead, why should they unite with some small people? They just invaded our country, dissolve our government, dismiss our prime minister. Então eles pensaram, eles são tão pequenos, por que nós deveremos assinar algo igual, sermos iguais? Então o que eles fizeram? Simplesmente eles invadiram nosso país, dissolveram o nosso governo e depuseram o nosso primeiro-ministro. So, and they made us their slaves in their own country. E fizeram de nós make us slaves under them, like second-class citizens. E eles fizeram de nós escravos no seu próprio país. Isso faz de nós escravos como cidadãos de segunda classe. Sim.
And they made sure that any one of us who wanted to oppose, it just take you out. E qualquer um de nós que quisesse se opusesse a isso, eles simplesmente nos eliminariam. If they cannot subdue you and use you, they kill you or they force you to exile. Então, se eles não pudessem te usar ou te subjugar, eles iam te matar ou te forçar ao exílio. So after they were sure that they have taken full control, they dissolved the Federal Republic of Cameroon. That's why you cannot hear it again. Look for it. You can't see it anywhere again. It's gone. Então, depois que eles tomaram total controle do território, eles dissolveram os Camarões do Sul, e é por isso que você pode procurar em qualquer lugar e você não vai encontrar informações sobre esse país. They only use it as a pretext to have an entry into our country and then invade us and then dissolve it. Então eles só usaram tudo isso como um pretexto para entrar no nosso país, dissolver o nosso governo, e é isso. So, in the archives of the United Nations, there are still two countries. Mas aqui na ONU ainda existem 2 países. So, annexation is illegal. Isso quer dizer que a anexação é ilegal. It's a crime. É um against crime. humanity. É um crime. So, we have suffered too much because it so happened that the southern Cameroon is the richest part of everything you have ever heard about Cameroons. We are the richest part of the Gulf of Guinea. E nós temos sofrido muito, porque os Camarões do Sul é a parte mais rica de tudo que você já ouviu referente aos Camarões, à República dos Camarões em geral. So the French are now using their stooge, because French did not grant independence to La République du Cameroun. French did not give independence to any of their colony. So the French now is using them to keep the southern Cameroon under bondage so that they can exploit our resources. Então a França está usando ele porque, na verdade, em realidade, a França não deu independência a nenhuma de suas colônias. Então a França está usando a República dos Camarões para manter os Camarões do Sul dentro das suas fronteiras e poder usar as suas riquezas. Exatamente. So every time we ask for dialogue, we say we are gentlemen. The southern Cameroonians are gentle people. We are peaceful people. Every time we have reason to ask for dialogue, the reply has been the military option. Então toda vez que a gente se levanta para buscar um diálogo, porque nós dos Camarões somos um povo gentil, somos um povo Da paz. de paz, sim, um povo pacífico. E toda vez que a gente se levanta pedindo um diálogo, a resposta deles é uma resposta militar, bélica. Today, I can tell you, since 2017, they have killed more than 50,000 Amazonians. Eu posso te dizer que hoje, desde 2017 até o dia de hoje, eles mataram mais de 50 mil amazonenses. We have a population of about 8 million. Nós temos uma população de mais ou menos 8 milhões. According to these are international statistics, about 2 million of our people are internally displaced right now because of what they are doing to us. De acordo com as estatísticas, mais ou menos 2 milhões de pessoas estão desabrigadas. Sim. Internacional, estatística internacional. Isso, de acordo com as estatísticas internacionais. Of our cities, or call them villages, have been burned down by the French Cameroon Army. Mais de 500 das nossas vilas foram queimadas por causa do Camarão do francês, né? Sim. República dos Camarões. Many of our people are forced to live in the bushes in huts just to escape from the wrath of the Cameroon Army, the French Cameroon Army. Muitas das nossas pessoas, do nosso povo, eles são forçados a viver nas matas para escapar do exército da República dos Camarões. These people are cruel. Esse povo é cruel. More than 50 of our
elderly people have been burnt in their houses. When they are buried in these villages, some cannot run away. They burn them plus the houses. A gente tem mais de a gente pode contar que mais de 50 idosos do nosso povo, eles foram queimados dentro das suas casas, porque quando eles queimaram as vilas, eles não podiam correr, não tem capacidade de correr e acabam sendo queimados lá dentro. They once pulled a baby from the mother's breast and dumped that baby inside a pot of boiling oil. Uma vez eles tiraram o bebê da mão de uma mãe e jogaram esse bebê dentro de um pote de óleo fervente. When they are in Amazonia, there is no law. They can kill anybody, shoot anybody for the pleasure of it. Just kill, shoot. In fact, if they are coming, if you are by the roadside, then you are a dead person. They just shoot and kill and throw by the side of it. Aqui na Amazônia não se faz valer a lei. Eles apenas matam as pessoas. Se você estiver passando e eles acharem que você está indo pelo caminho errado, simplesmente eles vão te matar. So what we are saying as the peaceful people of the southern Cameroon, Amazonia, is that if we came to join you people we came to join them in a political action. There was no fight. If they don't want it. E o que a gente pode dizer é que nós, como um povo do Camarões do Sul, Amazônia, povo pacífico, nós quisemos nos ajuntarmos com eles de forma política, mas eles não quiseram. The United Nations did not give them the right to kill us if we don't like the union. If the union is not working good for us, is not working well for us, and we feel like we want to go back to our and restore our independence, the United Nations did not give them the right to kill us. Why? Why should we be killed? E se a gente não sente que isso é bom para nós, se nós temos a necessidade de restaurar o nosso governo antigo, mesmo assim as Nações Unidas não deu para eles o direito de nos matar. The funny thing is that today there is enlightenment, there is the information age. They are not doing these things in the dark anymore because the eyes all over the place. E porque nós estamos vivendo numa era de informação, uma era em que de luz, em que tudo se sabe, eles não conseguem mais fazer isso na escuridão. This genocide is going on in plain sight. It started before the Ukraine. The one in Ukraine started before the Israel-Gaza war, but nobody is talking about it because it's happening in Africa. Esse genocídio está acontecendo à luz do dia, começou antes da guerra na Ucrânia, começou antes da guerra de Israel, e ninguém está falando disso, porque simplesmente é na África. More people have been killed in the war that the Republic of Cameroon declared on us in 2017 than have been killed in the war in Ukraine or in the war between Gaza and between Israel and Hamas. Mais pessoas morreram desde 2017, quando iniciaram a guerra nos Camarões, do que pessoas que estão morrendo agora na guerra da Ucrânia, ou pessoas que estão morrendo na guerra de Israel. E ninguém está falando disso. So, what we are saying is that instead of killing us, can the United Nations that started this thing, they are the ones who started it. Because we are bigger than 30 different countries in Africa. With our population, we are bigger than 30 countries in Africa. Então o que nós queremos dizer é, será que as Nações Unidas... 30 countries in the United Nations, which are members of the United Nations, Amazonia is bigger than them. Então, nós queremos dizer o seguinte, será que as Nações Unidas não podem estudar sobre o nosso assunto? Mas com certeza eles já estudaram, porque a gente é maior do que 30 dos países da África que fazem parte da ONU, entendeu? So, even in Europe, we are bigger than many countries in Europe, bigger than them. E somos até maiores do que muitos países da Europa. Em questão de população. Em questão de área também. A área e população, sim. Geográfica. So we are saying that we have what it takes to stand by ourselves. The Cold War is over.
Cameroon does not have the right to kill us to keep us. They don't have the right to kill us just because they want to keep us. Peace is better than war. Então, a gente quer dizer que a Guerra Fria já acabou, nós temos as nossas próprias políticas, e os camarões não têm direito de nos mantermos, nos matar para poder nos manter. Né? Então, a paz, ele diz que a paz é melhor do que a guerra. So, because the problem was started because the origin of our coming together was by political action. So we said, let the UN, let the international community help us to solve this problem through political action. They are looking away, allowing Cameroon and France behind them to just kill and kill and kill and kill us so we can submit, and they continue to steal our resources. Então, porque nós queremos agir de forma política, então a gente quer que as Nações Unidas encontrem uma maneira, de forma política também, para impedir que isso aconteça, porque o que está acontecendo é que tanto a França como os Camarões, eles simplesmente estão matando e matando. Que a França está atrás de tudo que está acontecendo lá na Amazônia, em Camarões, em Amazônia. França está apoiando Camarões. Sim. Entendi. We need a country that is just ready to do what is right. That is a member of the United Nations, to bring this matter to the floor of the United Nations. He said, it started here, let's finish it here. Então a gente precisa. The United Nations is still an organization of world peace and security. How can they not solve the problem that they started, and they call themselves an organization of peace and security? What kind of peace and security are they doing? Então nós somos um país de direito e o que nós queremos é chegar até a ONU e dizer o seguinte: já que começou aqui, a gente quer terminar aqui. Então eu me pergunto como que as Nações Unidas pode se chamar de uma instituição de segurança e de paz se eles não resolvem essa situação. Como eles podem se chamar de uma instituição de segurança e paz? E também ele falou que agora a Amazônia está procurando um país que faz membro da ONU para poder falar desse assunto que, verdade, começou na ONU. Então, nós queremos que a ONU terminar o que eles começaram. Desculpa, ele falou muito. You hear some nonsense about us secession. We are not secessionists. We are only restoring back. We are just taking back our independence because we went to a marriage and the marriage did not work. Do you call that secession? Então nós não. Sim, eles nos chamam de separatistas, mas nós não somos separatistas. A gente só quer de volta o nosso próprio governo, porque a gente entrou em algo como se fosse um casamento. O casamento não deu certo e a gente quer sair dessa. Então nós não somos separatistas. Né? If you send your daughter to marriage, during courtship, even before the marriage certificate is signed, your daughter discovers that is not the kind of person he wants to marry, and the daughter decides to come back home. Is that called divorce? Então, imagina que você enviou a sua filha para um casamento e mesmo antes de todo o processo do casamento, a sua filha... Noivo e noiva, né? Ah, sim, a noiva e o noivo. Então, antes do processo do casamento em si, do evento do casamento acontecer, a sua filha simplesmente decide que aquele não é a pessoa ideal para ela. E aí ela decide voltar. Será que a gente pode chamar isso de divórcio? Não. Porque eles não são casados. Exato. Então... So, divorce is like secession because you already won, then you want to break one into two. That's divorce. But you are not one. We came together. We said, let's sign the marriage certificate. They refuse. Então, then they use force and hold us down. When we say we want to go, they say, oh, you are secessionist. That's nonsense. Então, ele compara o divórcio com o separatismo, né? Porque o que é o separatismo? É quando você tem uma unidade e aí essa unidade se divide. Então, mas eles não eram uma unidade. Eles queriam assinar o acordo
né? O acordo não foi assinado. E o acordo não foi assinado pelos Camarões. Os Camarões, na verdade, invadiram, Sim, né? sim. E enquanto eles resistem a essa invasão, eles são chamados de separatistas. Sim. So my plea is that let more people know the truth. And number one, number two, let those that know the truth have the courage and the conscience to do what is right. Ambazonia does not deserve to be killed. Ambazonians do not deserve to be killed because of our love towards fellow Africans. Então, meu pedido e a minha esperança é que as pessoas entendam o que está acontecendo, o número 1. E número 2 é que seja feito algo, porque os ambazonenses não foram feitos só para morrer por causa das nossas políticas, Claro. questões políticas. Perfeito. Né? Perfeito. Presidente, please. Yes. Hoje o senhor encontra-se em Washington. Mr. President, so today you are in Washington, D.C., right? Eu posso traduzir em inglês quando ele fala. Boa, gostei. Tá bom. Yes, I am in Washington, D.C. Sim, eu estou em Washington, D.C. O senhor tem recebido suporte do governo norte-americano e todas as assistências possíveis, é isso? You have been receiving the support and all the assistance necessary from the United States. Is it true? The United States understands our problem very much because they voted yes on our independence resolution. Os Estados Unidos, eles entendem muito bem o nosso problema, e um sinal disso é que eles votaram pelo sim na resolução da nossa independência. Perfeito. They know the problem, and their position is that there should be dialogue, genuine dialogue that address the root causes of this problem between the two parties. Então eles conhecem bem o problema, e a posição deles é que deve haver diálogo que fale sobre as causas raízes desses problemas. The only thing we are decrying on their or what America is doing is that they are not doing enough. A única coisa que nós estamos até clamando com relação em direção a eles é porque o que eles estão fazendo não é o suficiente. Because if they decide today that matter will be discussed at the Security Council, it will be discussed. Because the French are members of the Security Council. It takes somebody strong enough and a stronger member of the Security Council to break that barrier by the French to make sure that justice is done within the United Nations. America is the best place to do this. Então, nós dizemos isso porque se eles quisessem fazer de fato, seria feito. E seria discutido no Conselho de Segurança, porque a França ela faz parte do Conselho de Segurança, e é necessário um país um pouco mais forte, como os Estados Unidos, que também é parte do Conselho de Segurança, para trazer esse assunto à mesa, para que seja discutido. America can use its power to oblige, to force Bolivia and its bloodthirsty regime to meet us on the table instead of continuing with the war. They have the power, the muscle to force that on Cameroon. If they don't do it, the colonizer, the oppressor, feels that he can do anything with impunity. Então, os Estados Unidos ele tem a força, ele tem por assim dizer, um músculo para forçar os membros do Conselho de Segurança a discutirem esse assunto. E se eles não fizerem isso, o colonizador, o opressor, ele se sente à vontade para fazer o que quiser sem sentir culpa alguma. So we have had, the Congress has passed some resolutions in support of a peaceful resolution. But we are saying that and condemning what the French Cameroon government is doing to us, but we are saying that is too little, too late. Então, o nosso Congresso está passando algumas resoluções que é contra aquilo que o Camarões, República dos Camarões, ou Camarões francês está fazendo, né? E nós estamos passando essas resoluções. E o que está sendo feito é muito pouco e muito tarde. Right now, we are looking for fellow countries that can just recognize us.
we were already granted independence, we deserve to be recognized. Então a gente está procurando países amigos que reconheçam a nossa independência. Nós já conquistamos essa independência, então nós merecemos ser reconhecidos. Sem dúvida. So all we desire now is that somebody should recognize Resolution 1608 that granted us independence, that because we have restored it. We have restored it. So recognize it. So let the argument start from there. If Cameroon is saying no, if anybody is saying no, let them come and tell us why it is no. Because we have restored that which was legal by the United Nations. And then that is who we are. We are the independent people of Southern Cameroon who failed to join La République du Cameroun. O que nós queremos é que seja reconhecido a Resolução 1608, Sim. que trata da restauração do nosso governo. Sim, perfeito. E queremos partir daí quando nós formos argumentar. Então, se os Camarões, a República dos Camarões disser não, então por que não? Se a gente está fazendo algo que já é legal. Essa resolução legítimo. 1608, ela já é legal, é legítima, sim. Ok, presidente. Ok, compreendemos a sua introdução. Okay, Mr. President, we have understood your introduction. Quero dizer que o senhor foi muito claro, muito objetivo e de fácil compreensão para toda a nossa audiência. We want to say that you have been very, very clear and your points have been made very clear to our audience. Acredito que hoje o senhor tem um grande aliado que é os Estados Unidos. We believe that you have a very good relationship and connection with the United States. E de fato o que precisa acontecer é que a informação corra em todos os quadrantes ou espaços do mundo. And what we need is that the information should go to all the 4 quarters of the world. Vou melhorar minha fala do planeta Terra. So that I will change my word now to the planet Earth. E acredito que a mensagem central é Amazônia livre. I believe that the message has gone to set the Amazonian people free. Yes. Fique à vontade, senhor presidente, para qualquer manifestação que o senhor deseja ou que o senhor deseje e queira continuar a sua fala, por favor. Posso falar? Pode. Eu gostaria de conhecer um pouco mais da história do presidente Samuel Sako, né? Da sua trajetória até chegar a ser presidente, e também como que eu não sei como que se é feita eleições democráticas, como que é o processo para chegar à presidência, para se escolher um presidente na Amazônia. So, I would like to find out from the president the procedure that is used in Amazonia to have the president elected. So what are the procedures, or what is the procedure? Mas também a trajetória, a história dele. And then the story, and then your story. Okay. Right now, because we are an occupied country, we are occupied by the enemy forces. Então, neste momento, porque nós estamos sendo... Sim, neste momento porque nós estamos resistindo à ocupação das forças do inimigo. So, the principle of universal suffrage is practically impossible at this time because we are at war. Praticar o princípio da soberania universal na verdade é praticamente impossível nesse momento porque estamos em guerra. So during this time, it is through an electoral college that the president is elected. Então, durante esse período em que estamos, é através de um colégio eleitoral que se escolhe um presidente. Representatives from all the counties and their leaders from all the counties come together. Então, representantes de todos os condados, né, e os seus líderes, eles se juntam. And civil society come together. E a sociedade civil se junta através deles. That is what we did in 2017.
E aí foi isso que a And gente fez. we elected a leader. E foi isso que a gente fez em 2017. Nós elegemos um líder. Então quer dizer que foi justamente depois de restaurar o governo antigo, eles decidiram reeleger um presidente, né? Sim. Muito interessante. 3 months after, Cameroon sent their secret forces to Nigeria and abducted that leader of ours and all the leaders around him and took them to Cameroon and have sentenced them to life. E a escolha do presidente, ela aconteceu 3 meses depois de que a República dos Camarões enviou uma força secreta para a Nigéria, onde estava o líder atual deles, e eles sequestraram esse líder com a sua comitiva e eles estão presos no dia de hoje. Então, eles precisaram escolher outro presidente. Civil society leaders and all the representatives from counties. All the counties, leaders from all the counties came together and elected me to replace him. Então, depois disso, todos os líderes dos condados, eles se juntaram e me elegeram como presidente. É interessante. So we are a democracy par excellence. We are not dictators. Então, a gente é a democracia por excelência. Nós não somos ditadores. Não somos uma ditadura. We had the most vibrant democracy in Africa before we were annexed by French Cameroon. Antes que nós fôssemos anexados pelo Camarões francês, a gente tinha a democracia mais viva de toda a África. By 1954, many years before Cameroon, the Republic of Cameroon will even have their own independence, we already elected our first leader in the country. Então, desde 1954, mesmo antes de que a República dos Camarões tivesse a sua independência, a gente já tinha elegido um líder. And 4 years after that, in 1958, there was a general election again organized. The opposition won the election and replaced the incumbent. That's a wonderful democracy we had. E depois, em 1958, ou seja, 4 anos depois, houve uma outra eleição e a oposição ganhou. Então, essa é uma democracia maravilhosa, uma democracia viva. So, the French Cameroon was still under the French. They did not even know what democracy looks like. Então, os camarões franceses, eles ainda estão debaixo, subjugados pela França. Eles não sabem o que é democracia ainda. So we are democrats who believe in freedoms and human rights, respect for human rights and the rule of law. Então a gente acredita na... Pode pedir licença para ele. I'm closing down this one, but we still remain here. Okay. Ele estava dizendo que a gente acredita na liberdade, respeito aos direitos humanos e a força da lei. Perfeito. Então, presidente, nós estávamos perguntando sobre a democracia, no processo de democracia no Camarões do Sul, na Amazônia, né? E aí o senhor estava escrevendo para a gente como o senhor se tornou presidente e falando um pouco sobre esse processo todo no país. So, Mr. President, we are asking a question about the democracy in the southern Cameroon's Ambazonia. And we actually wanted to know how you became president, and you were explaining the process. Okay, yes. Let me go back to the beginning. Então, deixe-me voltar ao início. The foundation is actually about me. So let me start from me. First of all, I want everybody to know that the southern Cameroon's Amazonia is an occupied territory right now as we speak. We have been occupied by French Cameroon soldiers who are actually killing and displacing our people right now as we speak. Então, voltando do início, né, eu estava explicando que neste momento nós estamos sendo ocupados pela República dos Camarões, que está matando o nosso povo neste momento. Então a gente precisa primeiro entender a situação atual. So it is not possible for us to organize election by the principle of universal suffrage.
Então, para nós, não é possível organizarmos uma eleição usando os princípios universais da soberania nacional. So what we do now at this time is elections through electoral college. We are practicing electoral college democracy, right? E o que a gente está fazendo nesse momento é praticando eleições através de um colégio eleitoral. So recently in 2017, when this uprising started to restore our independence, all a consortium of civil society leaders and trade unions and the political leaders at home and abroad came together to establish, to restore the government and then carry out elections and elect the leader. Então, em 2017, quando começou esse movimento para restaurar o nosso governo, então se uniram líderes de diversas organizações, líderes da sociedade, para poder organizar essa parte da eleição, estabelecer as eleições. So Cameroon Secret Police, in collaboration with Nigeria, crossed the borders and illegally abducted our leader and our leaders and took them to Cameroon without any extradition process. These people were refugees. They break the law and took them to Yaoundé and have sentenced them illegally to life in prison. Então, neste momento, o que aconteceu é que a Polícia Secreta dos Camarões, junto com o próprio governo da Nigéria, eles entraram na Nigéria, onde estava o nosso líder, a pessoa que era o nosso líder naquele momento, e sequestraram ele, toda a sua comitiva, de uma forma ilegal, não houve processo de extradição e não é nada disso. Então, eles estão aprisionados lá de forma ilegal, eles quebraram a lei para fazer isso. Presidente, e é fato que eles se encontram hoje na condição de estarem detidos? Existe essa notícia ou também há possibilidade de uma outra ocorrência, como uma fatalidade de não um genocídio, mas sim de um assassinato? Eu não entendi muito bem. So, Mr. President, our host, Geronimo, he would like to know if besides this reality of them being imprisoned, is there the possibility of also that they are dead? They've been killed? No, some of them who are not prominent, they extract them from prison and go and kill them summarily. But these ones are prominent enough, and the world knows about them, so they have not done so. They are alive. Então, ele disse que alguns deles não eram tão conhecidos, né, mas os que eram mais conhecidos, mais proeminentes, eles são conhecidos o suficiente para que o mundo saiba sobre isso. Então, eles não morreram, não. Estão vivos. Perfeito. É bom, né? Okay, Mr. President, thank you so much. I'm sorry. So the civil society and trade unions and political leadership from all the counties came together and elected me to replace the captured leader. Então toda a sociedade civil, com seus líderes e organizações, eles se juntaram e fizeram a eleição, me elegeram para substituir o líder que havia sido capturado. So I was trying to make you know that these people of Amazonia, we are Democrats. We knew and practiced democracy long before La République du Cameroun, French Cameroon, will even be granted independence. Então, o que eu queria deixar claro é que nós somos um país democrático e a gente já pratica a democracia muito antes de que a República dos Camarões tivesse declarado a sua independência. In 1954, we organized a wonderful process
a democratic process and elected our first democratic leader of the country. Em 1954, nós já tínhamos organizado um processo eleitoral e nós elegemos o nosso primeiro líder democraticamente. 4 years after that, after his tenure, we organized another general election where the opposition won the incumbent and there was a smooth transition, no arms, no fighting. E 4 anos depois, a gente organizou uma outra eleição, em 1958, em que a oposição ganhou essa eleição e houve uma transição de governo de forma muito simples. Não houve resistência, não houve problema algum. Sim. On the contrary, Cameroon, la République du Cameroun has never known the democracy. Never. E ao contrário The French did not teach disso, them democracy, and when they left, the French refused to give them democracy. então, ao contrário disso, a República dos Camarões nunca conheceram a democracia. Então, quando os franceses eles dominavam ali, né? Mas depois, mesmo que eles haviam saído, eles não deixaram que houvesse democracia naquele lugar. Não se permitiram a experiência de viver uma renovação, uma transformação de mente, de entendimento. And then they didn't leave them to live a life of understanding and a transformation of the mind with the Cameroon's people by French. E terem oportunidade, de fato, de se tornarem uma nação livre e permitir que a nação a qual o Senhor preside seguisse também liberdade. And had the opportunity of allowing them to become independent and then also to follow the liberty which they're supposed to have. They didn't leave them with that. Yes. They didn't. That is why since they gave them independence in 1960, 1st January 1960 till today, they have had only 2 presidents. From 1960 to to the year 2023, only 2 presidents. 24. We are in 24 now. 2024. Então, ele está falando que é por isso que desde que houve a independência, desde 1960 até o dia de hoje, só houve 2 presidentes no país. É o segundo presidente que está. Presidente, e aqui do Brasil, estamos também em disposição a, junto com os irmãos e amigos de Ambazônia, Mr. President, here in Brazil, together with brothers and sisters of Ambazonia, gritarmos e deixarmos muito claro que a Ambazônia de fato possa ser independente e livre. we have shouted and we have made it very clear that Ambazonia is supposed to be independent. Nós estamos em 2023. We are now in 2024. 2024. Perdão, 2024. 2024. Diversas situações que ocorrem no mundo que hoje não comportam mais, não é cabível. There are different and diverse situations that are happening in the society that are not. It can't happen. That can't happen either. It's not happen to happen. It's not possible to happen. Primeiro exemplo. The first thing. Israel e Hamas. Israel and Hamas. Segundo exemplo. Second example. Rússia e Ucrânia. Ukraine and Russia. Terceiro exemplo. Third example. França. French. Camarões. French Cameroon. Versus Ambazônia. French Cameroon against Ambazonia. É inaceitável. It is not acceptable. E nós não podemos concordar. And we cannot agree to that. Somos todos homens. We are all humans. Somos todos irmãos. We are all brothers. E o mundo precisa and the world actually needs de uma mensagem de paz. A message of peace. Permit us que os homens as humans, as men, caminhem em liberdade. To walk in liberty. E possam cada and each and every one of us, de sua forma e maneira enquanto federação, in your manner and your form, whether federation, desfrutarem de sua liberdade, to exercise his or her liberty, que está condicionada dentro da sua humanidade, which is put in somebody's heart, condition in the heart. Porque nós acreditamos, because we believe, que Deus nos formou, that God created us para vivermos em liberdade, to live in liberty.
So that's the statement he was making over there to you, Mr. President, that the fight we are having in Ambazonia is right because we need our liberty. That's right. I Yes, agree. let me plead to the people of Brazil. E deixa eu me direcionar então ao povo do Brasil. There are more than 150 million Brazilians of Afro who are Afro who Descendant. identify as Afro descendants. Tem mais de 150 milhões de brasileiros que são afrodescendentes. Sim. Brazil is the largest Afro diaspora, which is a vibrant democracy. I'm calling on brothers to take their position and take their place. O Brasil é parte da diáspora africana, né? Faz parte da diáspora africana e é uma democracia viva, né? Então eu estou fazendo um chamado com relação a isso. The truth is that every diaspora defends their motherland when things happen. Every diaspora, whether it is something happening in Europe, America will defend it, Australia will defend it. Everywhere there is the European diaspora, they will defend the continent. The problem with the African diaspora is that when it is happening in Africa, that's Africa. They have nothing to do with it. Instead of rising up like the Jews in America are rising up for Israel, we are not doing that. I'm calling on brothers, let us do something. That is our continent. You have the same right with me. The fact that I remained there and you came over does not make you any less. Amazonia is our country, is our inheritance. Então ele está falando que os europeus e aqueles que tiveram diáspora, saíram e partiram da Europa, todos eles se defendem. Então alguma coisa que acontece nos Estados Unidos, a Europa se posiciona, a Austrália se posiciona, alguma coisa que acontece na Austrália, Estados Unidos e Europa se posicionam. Mas quando se trata da África, aqueles que são afrodescendentes fora da África, eles dizem, é só a África, não, nós não vamos fazer nada. Então, mas nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós que estamos aqui, brasileiros, afrodescendentes, não somos diferentes dos africanos que estão lá. I want to say that when we take control of our territory, no one from Brazil will require a visa to come back to come to Amazonia. Going to Amazonia is just like moving from your room, from your living room to from your parlor or your living room to your room. It will be like going home after the market. There will be no restriction whatsoever, and you will have the right published the day after. There will be no condition. Matter of fact, you don't even need a passport. We just need to know that you are of Afro descendant and you are from Brazil. Come home. That is what it's supposed to be. That's what we want to do in Amazonia. Eu quero dizer que depois que nós tivermos o nosso processo de restauração do governo definitivamente concluído, não haverá necessidade de um visto para que nenhum afrodescendente brasileiro visite a Amazônia. A Amazônia vai estar aberta. Na verdade, não vai ter necessidade nem mesmo do passaporte, porque somente precisamos saber que você é um brasileiro afrodescendente. Muito bom, muito bom. Showtime. Very good. We will make sure that we'll lead the crusade and be the example on the continent. Nós vamos garantir que nós possamos liderar este movimento e ser um exemplo no nosso continente. Sim. E uma outra coisa que ele tinha mencionado é que sair do Brasil e ir para a Amazônia, ou da Amazônia para o Brasil, é como se fosse sair do quarto para ir para a sala. Nós estamos na mesma casa, né? Somos uma família e estamos unidos, presidente. We are a family, Mr. President, and we are united. E eu me sinto privilegiado como um dos primeiros brasileiros, através do nobre assessor do Sr. Ivo. And I feel very impressed that as the first Brazilian, through the contact with your assistant,
através do Reverendo Melo e do Brother and Felipe, through Reverend Melo and Brother Philip, poder desenvolver esse relacionamento e essa amizade baseado em uma verdade de irmão. and we are going to use this reality and based on the truth that is coming out. E a partir dessa data, do dia de hoje, And from today, umdia.com será uma ferramenta e um instrumento, uma plataforma de divulgação, e eu vou falar pela terceira vez, Ambazônia Livre. this media, which is called one.com, is going to be one of the advocates of Ambazonia, and I again say that Ambazonia is free. E o nosso processo interno de planejamento enquanto operadores de direito, enquanto pessoas que militam na frente do direito com relacionamento em nosso país, And In our interim process, as we are people that deals with laws in our country, nós iremos procurar o nosso Senado da República e iremos pedir que possa ser mencionado e falado e abordado o assunto Ambazônia Livre. we're going to reach out for the senators of our country, and we are going to ask them to talk about and to mention the cause of Ambazonia. O Senado da nossa República também é muito forte. A nossa democracia também é viva, apesar de todas as complexidades que existem no nosso país. E nós também temos expressões ou expressão, intensidade na ONU. The Senate of our country is also very strong, and our democracy is also alive. So we also have an expression and a great expression in ONU. in United Nations. Yes, that's right. I'm sorry. E fica também o meu segundo compromisso. E fica também hoje aqui o meu segundo compromisso. And today also is going to be my promise. Nós podemos fazer no mínimo uma live por mês e gravarmos juntos um podcast para que possamos ter expressão e juntos no mundo, no universo da web, da internet, espalharmos essa mensagem. And so I propose that we should be able to have a podcast like this once a month to be able to share this information to reach out to the people of the world and touch those that are concerned. Repito, And to repeat, deixe os nossos irmãos de Ambazônia viverem a plenitude de suas liberdades. and then we will cry out and say, please leave our brothers, the people of Ambazonia, to live in full liberty and freedom. Yes. Yes. Sim. Thank you. Obrigado, obrigado. One.com. One.com. Brothers and sisters. .com. Let me tell you something. Deixa eu dizer alguma coisa, irmãos e irmãs. The oppressor will also come after you. O opressor também vai vir atrás de vocês. If you want to save somebody who is being burnt in the fire, you must be ready to enter the fire. Se você quer salvar alguém que está dentro de um terreno Fogo. de guerra, Fogo. Você Fogo. tem que entrar lá no fogo. você tem que entrar no fogo. If you don't want to take the smoke and the fire, you may not save that person. Se você não está afim de ser queimado, Não, tomar ou aquele tomar fumaça. você não ser vai queimado, você conseguir, não vai você não vai salvar They essa have- pessoa. The oppressor are stealing from us, so they have the money and they have the lobbyists. Here in Washington alone, they have 3 lobbyists. O opressor, eles estão roubando das nossas riquezas, então eles têm o dinheiro e eles têm os lobistas. Então aqui em Washington mesmo eles têm 3 lobistas. Tem uma chamada. É isso. The evil will continue to perpetrate. Mr. President, I'm sorry. Could you please repeat the last sentence you said? Everywhere I enter, everywhere Amazonia enters, I make friends. La Republique du Cameroon is coming immediately after to make sure that we don't succeed. They are going to do that sooner or later.
Então, em todo lugar que os amazonenses entram, os franceses e os pessoal da República dos Camarões, eles entram atrás para garantir que a gente não tenha sucesso. Sim. Eles vão fazer isso cedo ou tarde. Sim. That is why I can only rely on the people of God. É por isso que eu só posso me apoiar no povo de Deus. Amém. Last People sentence. have a conscience. As pessoas que têm consciência, sim. People who will not look at money and endorse injustice, or people who will not fear people, or fear this and fear that, and endorse injustice or allow injustice to continue. São pessoas que não vão olhar para o dinheiro e praticar a injustiça, ou pessoas que não vão ter medo do mal, ou ter medo de certa situação e praticar a justiça, ou permitir que a justiça seja praticada. When they see that the truth is spreading, they will soon have lobbies here and there, even in Brazil, because they believe that with money they can corrupt everybody and they can allow evil. Então eles pensam que eles podem corromper a todos e eles podem permitir que o mal se espalhe. Continua se glorificando. Sim. The Brazil is not under the yoke of the French, like some African countries are. O Brasil não está debaixo, não está sujeito à França como alguns países africanos estão. Brazil is also known to say what they want to say anywhere in the world. That's what I know. I've followed the words of the president, or whether in the past, Bolsonaro, or the present one. Brazil is free to. They have the freedom of saying what exactly they want to say. They don't feel like they are under somebody. They are somebody's remote control. They are under any remote control system. So I believe that this freedom of yours can also help Amazônia. Os brasileiros eles são livres para dizer no mundo inteiro o que eles querem dizer. O presidente acompanhou tanto o presidente antigo como o presidente atual aqui no Brasil, e que eles podem sair pela ONU ou pelos lugares fora do mundo e dizer o que eles têm a dizer sem ter medo de que alguém esteja controlando eles remotamente. Então eu acredito que essa liberdade pode nos ajudar muito. Because our problem is not persisting because we are wrong. It is not persisting because it is not true. It is persisting because those who know the truth are silent. E o nosso problema Either they are silent because of fear, or they are silent because of corruption. O nosso problema ele persiste não por causa porque nós estamos errados, e não é porque a nossa causa não é verdade, não é por causa a nossa causa é falsa, mas porque aqueles que sabem a verdade eles estão em silêncio, ou por causa do medo ou por causa de corrupção. Or they are silent because they think it doesn't concern them. Estão em silêncio por causa que eles pensam que não doesn't concern them. Não tem a ver, não é como é que eu posso dizer? Não tem a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Eles estão em silêncio porque eles dizem, compreendi. Não é da minha conta. Lavo as minhas mãos. Exato. Isso. They wash their hands. Perfeito. Presidente, nós estamos partindo para o final de nossa produção. Mr. President, we are getting to the end of our discussion and production today. Yes. E são muitos assuntos, muitas emoções e There are so many topics, so many emotions. é o segundo evento que nós tratamos sobre a Amazônia. The second event, a second thing that we are going to treat about Amazonia. E certamente nós iremos marcar os próximos já, certamente agora a partir do próximo mês. And certainly we are going to mark another encounter as from next month. Trata-se de uma diversidade de assuntos e de pautas. And there are so many different topics that we can talk about and look into. E nós queremos dizer claramente e verdadeiramente
nós já amamos o Senhor e sua nação. And we want to say very clearly and very confidently that we love Amazônia. we love Ambazonia. E precisamos fazer tudo com muito amor e carinho e com qualidade. And we would like to do everything as with much love and with much concern for Ambazonia. Eu acredito que no dia de hoje nós tivemos uma introdução e o Senhor teve uma grande oportunidade de nos apresentar o seu país, a sua formação, a sua família e o seu estado atual. And today we are very privileged that it was just an introduction and we had the opportunity to have you introduce to us your nation, yourself and your family. A nossa audiência é uma audiência honesta. Our audience is an honest audience. E eu acredito plenamente que eles vão compreender a mensagem do Senhor. And I'm very, very sure that they are going to understand the message that you have passed across. O Senhor conseguiu nos transmitir que de fato os ambazonenses são homens de paz. And you have told us here that the Ambazonian people are people of peace. E uma coisa que ficou muito clara e evidente é que vocês querem apenas fazer valer o direito de vocês. And what you have made clear is that we only want to make our rights our rights and make our rights to confirm our rights. Yes. E tratando-se de um direito já validado e constituído, que assim seja. And looking at it, it is already very clear that that is exactly what, according to the law, is to be done. Your legal rights. Bem verdade que nós sabemos, como o senhor disse, que na prática não é tão fácil assim. But we know that, as you have just said, practically it's not as easy as that. Mas não é impossível. But it's not impossible. Por isso eu finalizo dizendo, conte conosco. By then I'm concluding by saying that count on us. E em verdade, eu quero aqui abrir para suas considerações finais. Por favor. And I would like to open up the microphone now for your concluding words, and they will call it quit. Thank you very much. Muito obrigado. One.com, thank you, my fellow Ambazonians of another mother. I want to appreciate you. One.com, né? One.com. Dia.com. Dia.com. One day. Oneday.com. Oneday.com. Okay. Okay. I want to thank you. Eu quero agradecer vocês, porque vocês são meus irmãos do outro mãe. Sim, é verdade. Okay. To the core, I'm a minister of the gospel. Eu sou também um ministro do Evangelho. So I'm not a typical politician. Eu não sou um político de profissão, vamos dizer assim. I am a fighter for justice and truth. E eu tenho. Eu sou combatente. Eu sou um combatente pela justiça e pela verdade. So, before, during, and after, I am here to make sure that justice prevails anywhere and everywhere. That's what I live for. Então, antes, durante e depois, eu estou aqui para garantir que a justiça vai prevalecer em qualquer tempo e em qualquer lugar. I believe that leadership on this earth, because governance came from God, it was a good thing. Eu acredito que a liderança e, na verdade, os governadores, eles vieram de Deus. E isso é uma boa coisa. So, because the good thing that God had established, it was also meant for good people. It was not meant for bad people. E por causa das coisas boas que Deus estabeleceu, tudo isso foi feito para o bem e não foi feito para o mal. E a liderança é para bem, para aqueles que estão na justiça, e não para aqueles que estão mal.
Sim. a liderança. Those people with good conscience are supposed to be leaders. Aqueles Only people of good conscience are supposed to be leaders Sim. on earth, for the world to be a better place. para que o mundo seja um lugar melhor. Aqueles que na verdade têm boa consciência são esses que deveriam ser os líderes. That is why I see this as I serve my country, not for anything, but I serve my country as if I'm serving God. That's what I serve my fellow man as if I'm serving God. Eu sirvo, é por isso que eu sirvo meu país e eu sirvo os meus compatriotas como servindo a Deus. So when those people who know the truth decide to be silent, evil will increase. Então, quando as When pessoas que those people who know the truth and who are right, who are the good people, when they decide to be silent, evil will continue to spread. Então, quando as pessoas que sabem a verdade, as pessoas que são boas, se mantêm em silêncio, o mal vai continuar se espalhando. So I'm saying that, my brothers and sisters, if these things that I say are true, if you go to the United Nations now and see the president of the 64th General Assembly, Mr. Ali Abdul Salam Treki, the president of General Assembly, is the one who gave La Republique 2 maps in 2010. That man is not crazy. He's not stupid. Então, If you go and verify these things and are true, and you still decide to be on the side of La Republique, ele está dizendo then que you have allowed evil to prevail. ele está dizendo que o secretário-geral da ONU, Sim. que é o presidente, aquele que presidiu, né, a reunião, Sim. a última reunião da ONU, ele deu dois mapas. Foi ele que deu dois mapas à República dos Camarões. E ele não é louco, né? Ele sabe por que ele fez isso. É que se você sabe que ele deu 2 mapas para Camarões, e você ainda está na parte, está apoiando Camarões no que eles estão fazendo da Amazônia. Então tem alguma coisa que não está acontecendo, que não está indo bem com você. Sim. Now that you know the truth, the Bible says, for those who know to do good and do it not, for them it is called evil. I can say that if the people that hear this voice and verify that these things are true, can rise up and stand for Amazonia, this problem will be solved without arms. Sooner than later. Então, agora que nós sabemos qual é a verdade, a Bíblia diz assim, que aqueles que sabem fazer o bem e não fazem, esses pecam, né? E eu tenho certeza que aqueles que, se as pessoas corretas se levantassem, o nosso problema já teria sido resolvido. Ok. So, I want to thank you very much. I look forward to further invitations as God gives us the opportunity. Amém. Então eu quero agradecer e eu espero a gente ter mais oportunidades que Deus vai nos dar para estarmos juntos. Gratidão, senhor presidente. Nossa gratidão. Thank you very much, Mr. President. We are very grateful. O nosso querido Ivo, o seu assessor, vai fazer as considerações finais da parte dele. E posterior, o nosso querido Felipe, nosso brother. Okay, he's saying that I should make a final final speech. The only thing I have to say is that we have heard from the real person what is happening and what is going on in Amazonia. O que eu tenho a dizer também é que o presidente ele conseguiu transmitir para a gente, sem que nós o conhecêssemos pessoalmente, que ele é um homem honrado e que ele tem lutado pela causa correta, ele tem se colocado em risco pela causa correta, e que eu tô aqui para apoiar com a minha capacidade do idioma do inglês, né, a interpretação, e aquele que tiver a oportunidade de apoiar com algo,
que o faça, agora sabendo, né, da verdade. Okay, we are finished. Thank you very much, Mr. President.